Santo, santo Ele é. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória. Santificado seja Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença constante nas nossas vidas. Pai querido, que Teu Santo Espírito se faça aqui presente, que venha falar com cada um de nós de forma individual, também com aqueles que nos acompanham de forma online. Que o Senhor, Pai, venha falar com nós aquilo que nós precisamos aprender e que o Senhor nos ajude a cada dia também colocarmos em prática, que nós sintamos neste momento, que nós sejamos disponíveis, que estejamos com o coração aberto para que o Senhor venha falar conosco. Obrigada por tudo, perdoe os nossos pecados. Essa é minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a vocês também que nos acompanham de forma online. Que cada um se sintam abraçados, né? Que se sintam felizes de estar aqui neste momento, para que nós venhamos ouvir, estar bem atento o que Deus venha falar conosco, porque a palavra de Deus fala que meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele é libertador, ele nos possibilita mudanças de comportamentos, mudanças de atitude, né? Então, que nós venhamos, né, estar aberto à aprendizagem que o Senhor quer nos proporcionar hoje, né? Porque a palavra de Deus é assim maravilhosa, porque fala sobre tudo no mundo, porque o Deus, nosso Deus, não é o nosso Deus criador? Então, tudo que tem nesse mundo foi Deus que criou. Então, Ele também sabe de todas as coisas. E, às vezes, nós precisamos realmente nos dispor a estar aberto a ouvir o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos admoestar. E hoje nós vamos estar estudando um tema que eu considero um divisor de águas na minha vida, que é um tema que eu sempre tive muito interesse, porque, primeiramente, eu sou professora e sempre tive, né, contato com crianças, com várias crianças com diversos comportamentos diferentes e coisas que interferiam na aprendizagem das crianças. Por que umas crianças aprendem logo, outras têm, né, demora mais um tempo? A gente sabe que cada uma tem o seu tempo de aprendizagem, mas tem coisas que interferem, que pode acontecer, que a criança pode levar mais tempo, pode sofrer nesse processo, e eu sempre corri atrás. É um tema que é do meu interesse, porque todos nós tem assuntos que a gente se interessa mais, né? Que a gente gosta de estudar. Então, esse tema é um tema que sempre tive interesse, corri atrás, estudei, né? E para entender como é que essas crianças, né? A questão, fiz a psicopedagogia e depois fiz vários outros cursos, fiz especialização também em TDAH e estou sempre estudando, porque o conhecimento ele nunca é pronto e acabado, né? Ele está sempre em transformação e nós estamos sempre adquirindo novas aprendizagens a partir daquilo que nós vivenciamos e daquilo também que nós buscamos. Então, hoje foi escolhido, né, pelo MAP, não é exatamente hoje, esse dia específico, porque foi no mês anterior e várias datas foram sendo trabalhadas de acordo
com a agenda de cada igreja, né? Mas o importante é que está sendo tratado, nós estamos trabalhando hoje sobre o Sábado Laranja, que é para trabalhar a maior, né, conscientização sobre o TDAH, né? E aí a conscientização do TDAH, que é para que a igreja e cada um de nós estejamos mais abertos a escutar, a ouvir, a escutar, né, a acolher e entender. Então, o MAP, esse tema do TDAH, ele está dentro de um ministério que faz parte das áreas do MAP, que é Ministério Adventista da Saúde Mental e Bem-Estar. Então, porque, né, esse transtorno realmente é de ordem que afeta também a saúde mental, e a gente sabe que, infelizmente, a sociedade, de modo geral, ao longo dos tempos, se preocupa mais com a saúde física. Quando a pessoa tem algum problema na saúde física, todo mundo corre atrás. Mas quando é a questão de ordem da saúde mental, muitas vezes vai deixando, né, de lado, vai deixando, até o momento que não tem jeito, a pessoa tem uma crise e é obrigada a correr atrás. Seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, seja, né, que aí às vezes tem um colapso e aí tem que correr atrás. Mas a gente sabe que a nossa saúde mental, ela é fundamental, que nós informemos sobre ela, que a gente também busque cuidar dela, porque ela vai interferir na nossa qualidade de vida como um todo, porque a saúde mental vai interferir na nossa percepção, vai interferir nos relacionamentos, vai interferir em vários assuntos que vai afetar a nossa saúde de forma integral. Então, esse termo, TDAH, é um termo que é bastante conhecido, né? Até as crianças falam bem assim, ó. Fulano tem TDAH, adolescente. Fulano tem TDAH. É um termo que foi popularizado e de forma, não uma forma positiva, errônea, né? Porque foi banalizado esse termo. Mas o que é realmente o TDAH? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, é de ordem, é uma condição, né, que esse transtorno, a pessoa que tem esse transtorno, o cérebro dela funciona de uma forma diferente. Mas, esse transtorno, ele tem origem como? Será se é alguém que pega, um passa para o outro? Não. O transtorno, ele tem assim a sua maior porcentagem de origem genética, mas não só de origem genética, ela tem multifatores, né, que pode ser a questão genética associada também a questões ambientais, né? Tudo vai interferir. Às vezes uma pessoa tem um gene, né, de predisposição para desenvolver esse transtorno, mas às vezes não desenvolve. Outras desenvolvem, né? Então, e essa questão aí do comportamento, a gente não pode simplesmente, como eu falei, a pessoa achar que uma pessoa tem um comportamento agitado, ou a pessoa tem um comportamento muito distraído, que é TDAH, né? A gente não pode, porque há lutas, né? Há lutas, batalhas que a gente pode ver, por exemplo, fisicamente, mas tem batalhas que o corpo, lutas que o corpo revela. Mas tem batalhas, lutas que a alma, por completo, o ser humano, por completo, não vai demonstrar, vai esconder, né? E tem pessoas que podem estar demonstrando que aparentemente está bem. Elas conversam, elas sorriem, elas trabalham, mas, no entanto, por dentro, se sentem como? Se sentem cansadas, se sentem sobrecarregadas, se sentem confusas, culpadas e até envergonhadas de si mesmas. Muitas vezes, quando a gente pensa em sofrimento, a gente costuma atribuir o sofrimento, relacionar a doenças físicas, perdas concretas, algo que a gente consegue mensurar, que a gente consegue visualizar.
Mas, no entanto, existem sofrimentos, né, batalhas, que elas são silenciosas, que nos machucam profundamente. E uma dessas batalhas, que muitas vezes elas são mal compreendidas, é a batalha, né, das pessoas que têm o TDAH. Muitas pessoas cresceram, ou crianças que ainda crescem, né, ouvindo o quê? Ah, você não presta atenção porque você não quer. Você é um esquecido. Você começa as coisas e não termina. Você é desorganizado. Você é preguiçoso. Você não se esforça. Você é como palha de, não sei, palha de... Que tem gente que tem aquela motivação que... Como é que é? Fogo de palha, exatamente. Que pega o fogo rápido, vai e depois apaga, né? Então, às vezes as pessoas falam isso. Então, depois de uma criança crescer, ouvindo tantas vezes essas acusações, ela começa a se apropriar dessas acusações e isso vai fazer parte da sua formação, de sua identidade. Como se ela realmente se restringisse a esses comportamentos. E a Bíblia, em Provérbios 23, 7, diz bem assim, ó, assim como você pensa, você é. Já pensou como é que é triste? Porque uma pessoa não é só esses comportamentos. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode... A gente sabe, né, que a Ellen White mesmo fala que a criança ela tem a formação do seu caráter até os 7 anos. Então, a forma, as coisas que ela ouve, tudo isso vai interferir na percepção dela e vai ajudar, né, na formação do caráter. Então, nós deveríamos ter cuidado, por quê? Porque esses comportamentos que são característicos, por exemplo, do TDAH, a criança não faz isso porque ela queira. Porque, por exemplo, a gente dá uma tarefa para a criança e ela esquece de cumprir. Ou então, pega uma coisa, deixa ali, outra deixa acolá, e vira aquela bagunça, desorganização. Mas a criança, ela precisa ser ensinada, orientada, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar falando dessas palavras, porque, como eu estou falando para vocês, é algo grave. Porque a gente pode contribuir para a formação de um caráter onde a pessoa tem a percepção que ela é uma pessoa especial, valorosa, amada pela família, também por Deus. E a forma como nós nos comportamos e falamos, vai o quê? Ela tem uma percepção negativa de si. Isso é muito ruim, porque isso vai afetar a sua autoestima. Porque ela vai deixar que essas acusações, elas passam a fazer parte da maneira como ela se vê. Ao invés dela se ver assim, eu tenho dificuldade de me organizar, ou eu tenho dificuldade realmente de seguir sequências de tarefa, eu tenho dificuldade de manter uma rotina. Ela acaba formando o seu caráter com essa percepção desses valores que são negativos sobre si. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a ter uma visão diferente. A Bíblia nos mostra que Deus sempre trabalhou com pessoas limitadas, cansadas, diferentes, inseguras e até emocionalmente abaladas. Deus trabalha com pessoas disponíveis e não com pessoas perfeitas. Então, irmãos, eu convido cada um que estão aqui de forma presente, vocês também que estão nos acompanhando de forma online, né? Acompanhar esse estudo de forma reflexiva, a partir do estudo de algumas partes, pequenas partes, sobre 4 personagens bíblicos. Porque a gente vai entender que quando o ser humano enxerga limitação, Deus enxerga o quê? Possibilidade.
Vamos repetir essa frase? Quando o homem ou o ser humano enxerga limitação, Deus enxerga possibilidade. Já pensou que frase maravilhosa? Que bom que Deus não é como nós, que vê uma pessoa com uma limitação e a gente forma na mente que aquela pessoa é incapaz de fazer isso, de fazer aquilo. E a gente sabe que tem várias pessoas aqui na Bíblia, personagens bíblicos, que foram pessoas grandes, que Deus confiou, né, no potencial, porque elas eram pessoas o quê? Disponíveis. E o nosso tema de estudo hoje é quando Deus transforma limitações em possibilidade. Ou seja, para Deus, uma limitação não impede a possibilidade da pessoa ser uma grande pessoa, de fazer grandes coisas. Então, ao longo desse estudo, nós vamos ver que Deus ele não é limitado pelas circunstâncias, pelas nossas fraquezas, pelos obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis aos nossos olhos. Repetidas vezes, as Escrituras relata o quê? Que Deus transformou limitações em oportunidades para manifestar o quê? Seu poder, sua graça e sua glória. Amém? Olha, então nós vamos começar refletindo sobre o nosso primeiro personagem bíblico nesse estudo, que é Maria, a mãe de Jesus. Então, Deus, como eu falei, trabalha com pessoas disponíveis e não pessoas perfeitas. Então, o primeiro comportamento que vamos refletir hoje aqui é sobre o esquecimento. Maria esqueceu Jesus. Então, a gente não vai fazer a leitura de todos os textos, porque são muito longos e assim a gente tem pouco tempo, mas o importante é que a gente saia daqui com a compreensão de que Deus, ele trabalha com pessoas disponíveis e não com pessoas perfeitas. Também Deus, ele também transforma limitações em possibilidade quando nós nos dispusemos a ser usadas. Então, vamos abrir aqui o nosso livro, a Bíblia, né? A palavra do Senhor, no livro de Lucas 2. Primeira mensagem. Todo mundo conhece essa história. É uma história bem conhecida, mas nós vamos ler aqui Lucas 2, do 43 ao 45. Lucas 2. Olha, Lucas 2, do 43 ao 45, fala o quê? Aqui é grande, a história eu nem vou ler, mas assim, o menino Jesus no meio dos doutores. O verso que fala... Aí conta que Maria e Jesus estavam voltando de Jerusalém, né? No capítulo 1, que anualmente eles iam lá para as festas da Páscoa e que, terminados esses dias de festa, eles voltaram e retornaram para Jerusalém, para casa, né? E aí fala assim, terminados os dias de festa, ao capítulo 43, ao regressarem, permaneceu o menino, Jesus, em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos, e não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Gente, já pensou? Como é que eles estavam lá em Jerusalém? Já pensou que um dia andando, tanta gente conversando, né? Talvez sorrindo, e Maria, né? Não, Maria e José também, que são os pais, não perceberam que Jesus não estava com eles.
Imagina o desespero, a dor de Maria que ela sentiu. Porque eu digo Maria, porque a mãe realmente é mais assim, a gente, né? Os pais às vezes são mais calmos. E ela deve ter o quê? Se culpado, né? Como eu poderia ter esquecido o meu filho? E esse acontecimento, ele toca profundamente a realidade de pessoas com TDAH. Sabe por quê? A pessoa com TDAH muitas vezes sofre com esses comportamentos. E um comportamento desse é porque ele tem um esquecimento, ele esquece compromissos, perde objetos, coloca no lugar, não sabe mais onde colocou, esquece horários, se atrasa. Como eu falei, começa algo e não termina, não consegue manter sequência na tarefa, se atrapalha em detalhes simples e se sente inadequada. Com o tempo, esses comportamentos vai criando uma ferida emocional. E o pior de tudo, como eu falei, a pessoa começa a acreditar que ela é incapaz. Mas observe algo importante aqui nessa história, que Maria esqueceu Jesus. No entanto, Jesus não se esqueceu de Maria, né? Mesmo quando nós falhamos, Deus continua nos amando. Há pessoas que vivem se culpando, né, por aquilo que não consegue controlar completamente. É importante que cada um de nós tenhamos a convicção que mesmo quando a mente falha, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando não há organização, Deus continua presente. E quando a pessoa se sente perdida em si mesmo, Deus não perde o controle da história dela. O esquecimento, ele é um comportamento hoje muito comum. Não só hoje, mas eu me lembrei, quando eu estava estudando, de um fato, assim, que tem coisas que acontecem que é a gente que marca, né? Então, eu lembrei do fato que, em determinada época, meu filho, né, Felipe, tinha 5 anos, estava fazendo alfabetização, estudava aqui numa escola aqui do bairro, e eu também, professora, trabalhava lá numa escola do centro, no período vespertino, e aí, esse dia foi um dia de muita chuva. Aí terminou a aula e aí no período eu não pude vir embora, fiquei esperando lá. Passar chuva, estava com minha filha Amanda também, que estudava nessa escola, minha filha mais nova das meninas. E as duas mais velhas tinham ficado em casa, e elas que pegavam ele, buscavam na escola. E eu cheguei da escola já escuro, já estava de noite. Quando eu cheguei, perguntei por Felipe, cadê Felipe? Não estava. As meninas tinham esquecido de buscá-lo na escola. Eu fiquei muito nervosa e estressada. E aí eu tive que ir lá na escola e ele estava lá só com a porteira da escola. Então, assim, vocês veem que o esquecimento é algo comum. Até crianças esquecem. Principalmente na época que estamos vivendo. Que tem o quê? As crianças, os adultos, tem muito exposição a telas, né? Então, a gente sabe que hoje esse esquecimento está mais acentuado ainda. Mas, no entanto, por mais que haja esquecimento, que é algo que é comum, que está acontecendo demais, a gente não pode negar a realidade do TDAH. Né? Porque, como eu falei, as pessoas que têm esse transtorno têm essa dificuldade. Né? O TDAH também é outra coisa, como eu falei, ao passo que, de certa forma, tenho se usado muito essa fala de forma banalizada sobre o TDAH, também tem a questão de falar assim, eu acho que eu tenho TDAH, fulano tem TDAH, mas também tem outros também que já nega, é o contrário. Fala assim, TDAH não existe, isso é invenção. Por que em outro tempo não existia? Mas existia sim, meus irmãos. Existia. Só não existia o estudo científico e esse termo, esse nome, TDAH, mas já existia, entendeu? Olha só, em todo o tempo, né? Às vezes as pessoas pensam, TDAH é falta de caráter.
não é falta de caráter, não é falta de espiritualidade, não é preguiça, mas, como eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento que a pessoa passa por muitos sofrimentos quando não é diagnosticada, quando não recebe a intervenção adequada. Então, existem desafios envolvendo a questão do TDAH. E a gente sabe que o TDAH, hoje tem um tempo que tem esse termo, mas não tem, como eu falei, mas ele já existia. Então, o TDAH passa por desafios que é principalmente na atenção. A atenção, sabe, porque a atenção ela pode ser de vários tipos. A gente pode ter uma atenção que ela é sustentada na tarefa. A gente pode ter uma atenção que é atenção dividida. Por quê? A atenção alternada. O que é isso? Por exemplo, eu consigo, digamos assim, uma pessoa. Eu lembro da irmã Fernanda, viu, irmã Fernanda, quando eu estava estudando aqui. Porque eu não tenho essa habilidade que você tem. Ó, tem gente que lê uma coisa só uma vez, entende e pronto. Já tem pessoas, ela mantém a tarefa no que ela está fazendo, ela sustenta. Já tem pessoa que tem dificuldade de sustentar a tarefa no que está fazendo. Está aqui lendo uma coisa, de repente, vem um estímulo do ambiente, que é chamado estímulo distrator. Ela estava aqui, ela vê uma coisa, a atenção dela já vai para aquele objeto ali. Já saiu daqui. Então, significa que houve o quê? Uma quebra. Aí depois, tem outras pessoas também que digamos que está estudando uma coisa, vê um pensamento intruso. O pensamento intruso, ela, em vez de manter a atenção no que está estudando, o pensamento já vai, viajar pelo aquele pensamento intruso. E aí ela tem que voltar aqui para ler de novo. Quando ela volta para ler de novo, tem que começar tudo de novo. Então, as pessoas com TDAH têm essa dificuldade. Por isso que muitas crianças na escola não diagnosticadas leva mais tempo para aprender. Ah, porque o fulaninho ali já se alfabetizou rapidinho, aquele outro ali não está no nível da turma. Mas você não sabe o que se passa na cabecinha daquela criança. Você não sabe. Então, não pode julgar que a criança é sem interesse. E muitas vezes, nos conselhos de classe, eu já ouvi. Fulaninho ali está mal, desempenho, ele não está conseguindo acompanhar a turma, não está com a aprendizagem alcançando as habilidades que é esperada naquele bimestre, porque é um fulaninho que é desinteressado. É um fulaninho lá, é um aluno que fica o tempo todo só conversando, caminhando na sala para lá e para cá. Então, ele é desinteressado. É assim que vem, às vezes, no conselho de classe, porque eu já participei muitas vezes de conselho de classe. Então, gente, e a gente não sabe, eu digo para vocês porque eu converso muito com crianças e adolescentes. E eu falo assim, você gosta da escola? Tia, eu não gosto muito da escola, não. Falar a verdade, sabe por quê? Eu não consigo acompanhar o que o professor está ensinando. Eu não consigo ter atenção. E quando ele termina de falar, eu já não sei mais o que ele estava falando. É triste, né? Porque ele não recebe o apoio adequado. Então, ele tem essa dificuldade na atenção, na organização, como eu falei, pega uma coisa aqui, até o material escolar é desorganizado, não consegue usar o caderno na sequência, pula matérias, né? Então, tem dificuldades de manter essa organização também no ambiente dele familiar. Tem dificuldade também de controle emocional. Uma das coisas que acontece bastante com as crianças e adultos também, jovens, que ainda que não recebem o suporte, é esse controle emocional, chamado de labilidade emocional, que é essa dificuldade de regulação emocional. Tem dificuldade de memória operacional. O que é memória operacional? Memória é o que você está fazendo aqui agora. A memória de longa duração, ok. Agora, o que você está fazendo aqui, porque a atenção dela é vacilante o tempo todo e ela não mantém, ou seja, ela também esquece. A memória operacional dela é comprometida. E também tem a impulsividade, que é aquelas pessoas que têm dificuldade de acompanhar, por exemplo, um diálogo para pensar e depois se posicionar. A pessoa
sabe, dá aquela resposta impulsiva, né? Porque todos nós somos formados por a questão emocional e nós também temos a razão, o lobo frontal, que a palavra de Deus também nos orienta a gente agir com a razão, ponderar. Mas as pessoas que têm essa dificuldade, muitas vezes, não conseguem. Tem sempre são reativos, são pessoas reativas. Então, irmãos, como é muita coisa, nós vamos refletir agora que assim, que o mais importante é substituir, nesse caso, a condenação por acolhimento e amor. É sempre estarmos disponíveis a escutar, né? A escutar, acolher e entender. Desenvolvermos a questão da empatia, sermos pessoas empáticas, uma igreja que tem empatia. Então, olha, nós vamos agora, são 4 personagens e já são 11h43, então eu tenho que correr. E eu não posso deixar a igreja ficar inquieta e querendo ir embora, porque já está cansado, porque tanto mentalmente também está com fome às vezes. Então, vamos refletir nos assuntos básicos. O nosso segundo personagem, ele está no livro de... Ele está no livro de 1 Reis. 1 Reis 18, 19. Eu não vou ler, porque são 2 capítulos, gente, não tem como, é claro, né? Senão vocês iam ficar, meu Deus. Agora, vocês podem estudar esses capítulos em casa, né? Vocês podem estudar para entender melhor a história do nosso segundo personagem, que é quem? Elias. Elias, no capítulo 18 e 19. Então, aqui nós vimos que o nosso segundo personagem, a gente viu que a primeira personagem demonstrou um comportamento de esquecimento que muitas pessoas, de modo geral, também apresentam esse comportamento, mas ele é acentuado nas pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o que? A pessoa que está vivendo cansada, exausta. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história de Elias. Que Elias, vamos contextualizar aqui a história de Elias, no capítulo 18, que conta a história aí do povo de Israel, que estava vivendo um momento de apostasia, e que o rei era Acabe, né? E que existia profetas de Baal. E o único profeta de Deus era quem? Elias. Então, Elias, ele propõe ao povo, e também chamam os profetas de Baal, sobe ao Monte Carmelo, e aí ele faz uma proposta, propõe para que eles ofereçam sacrifício ao Deus dele, Baal, e ele também vai levantar um altar e vai oferecer o sacrifício a Deus, né? E ele falou, não é para colocar fogo. Eles iam apresentar o sacrifício e o Deus que fosse verdadeiro ia se manifestar, ia responder, descendo fogo do céu, para que aquela oferta, aquele sacrifício fosse consumido. E os profetas de Baal, eles apresentaram primeiro, não tiveram nenhuma resposta, e Elias depois apresenta o sacrifício dele. Depois da oração, Deus responde com fogo e queima completamente o animal de sacrifício, as pedras e até a água, porque antes ele pediu para jogar água sobre o animal, foi jogada água 3 vezes, estava bastante molhado, encharcado, tinha água em volta, então consumiu o sacrifício, as pedras, e ali onde estava molhado, foi secado completamente. E aí as pessoas falaram, olha, realmente, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E Elias, naquele momento, com todo o poder, autoridade concedido por Deus, mata todos os profetas, 450 profetas de Baal. Foi um momento de vitória extraordinária. Mas nós vamos ver que logo depois, Elias entra em colapso emocional. Então, aí é o comportamento como apresentado
por pessoas TDAH, que é a labilidade emocional, a dificuldade de regulação emocional. Um momento você está lá em cima, outro você está lá embaixo. Você, né, não tem as pessoas que você fala assim, fulano é dramática, né? Mas não é isso. É porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade de regulação emocional. Então, Elias, naquele momento, ele teve medo, ele fugiu, entrou em crise, sentiu-se sozinho, desejou morrer e perdeu a esperança. Vamos ler aí só o verso 4, 19:4. Ele diz assim, ó, ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia e veio, não, 19:4, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Já pensou? No momento, Elias estava ali com todo o poder, autoridade, mandou matar 450 profetas de Baal, e agora Elias estava lá, né? Sentindo-se triste, abatido, abalado e depressivo, que chegou a quê? A pedir a morte. Isso nos ensina, irmãos, né, que grandes vitórias externas não significa ausência de muitas lutas internas, né? A realidade é que pessoas com TDAH, elas vivem exatamente assim. Ela por fora, sorrindo, produzindo, tentando dar conta, e por dentro, cansados, sobrecarregados e emocionalmente esgotados. Mas, como eu falei, o TDAH ele não afeta só a atenção, afeta as emoções, a autoestima, relacionamentos, sensação de valor pessoal, aquilo de achar que você é incapaz, se comparar com os outros, né? Mas sabe o que Deus fez com Elias? Eu acho muito bonito isso. E eu acho que é um ensinamento assim fundamental para nós enquanto cristãos. Deus, ele não brigou com Elias, não apontou o dedo, não acusou Elias, não falou assim, reage, Elias. Ele fez o quê? Foi o que Deus fez. Primeiro, Deus deu descanso a ele, alimento, cuidado, presença e acolhimento. Que lindo, que nós aprendamos com o que Deus faz conosco, que fez com Elias, que a gente também possa fazer com as outras pessoas. Porque, como eu falei, existem batalhas que não se vencem apenas com cobranças, mas, como a gente viu com o profeta Elias ali, que desejou, naquele momento de cansaço, de medo, desejou a morte, Deus não o repreendeu, mas demonstrou cuidado físico e espiritual. Deus enviou um anjo para alimentá-lo com pão e água. Permitiu que ele descansasse e depois renovou o seu chamado, mostrou que ele ainda tinha muita coisa a fazer. Deus deu a direção para ele quando ele estava bem. Então, Deus primeiro proveu suas necessidades físicas, espirituais, emocionais. Depois deu direção do que ele precisava fazer. Então, muitas pessoas primeiro precisam o quê? Ser cuidadas, depois conseguirem continuar lutando. Lutando e saber, sabe o que é? Que nós sejamos pessoas que não estejamos ali para acusar, né? Para acusar. Mas que estejamos para mostrar, olha, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, né? E também estou disponível para te ouvir. Então, há batalhas que começam a ser vencidas, não com cobrança, mas com cuidado. Agora, nós vamos ter o nosso terceiro personagem bíblico, que está no livro de Lucas também. 19, 1 e 4. Eu não vou ler, irmãos, é bem assim, porque ainda tem o nosso quarto, esse é o terceiro personagem, mas
Vamos ler só um verso aí em Lucas, que é a história de um personagem bem conhecido nosso também, que é o Gideão. Gideão não, Zaqueu. Zaqueu. Lucas 1:6. Lucas 19, de 1 ao 6. Mas eu não vou ler todo. É 1 ao 4, vamos ver aqui, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um síncromo a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, gente, olha só, vamos só até aí. Zaqueu, ele tinha um problema concreto. Aí a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Significa que ele era o quê? É pequeno, um homem pequeno. Então significa o quê? Ele pensava assim, olha, a multidão vai passar aqui. Eu sou pequeno, eu não vou conseguir ver Jesus. E ele teve uma ideia, uma imaginação criativa. Ele usou a criatividade. Ele sabia o caminho que Jesus ia passar. E ele foi lá e subiu em uma árvore. E ele não se importou, porque alguém poderia dizer que ele era um homem importante, né? Ele não se importou que as pessoas poderiam achar que ele era uma pessoa estranha, subindo em uma árvore. Porque aquela criatividade de Zaqueu foi que colocou ele diante de Jesus. Então, Zaqueu, ele não ficou preso na sua limitação. Ele encontrou caminho alternativo. Ele usou a sua criatividade. E essa criatividade, ela foi muito importante porque colocou ele diante de Jesus. Olha só, muitas pessoas com TDAH, elas também são pessoas que têm criatividade acima da média, pensamento rápido, visão diferente, capacidade de resolver problemas de forma incomum, têm uma sensibilidade intensa e uma imaginação extraordinária. Mas o problema, meus irmãos, é que muitas vezes eles ouviram mais críticas do que incentivo. Mas Deus pode transformar a diferença em ferramentas para o seu reino. O que parecia estranho a Zaqueu foi exatamente o que aproximou de Jesus. Então, olha, vamos ver agora o nosso 4 personagem, né, que está no livro de Juízes, no capítulo 6. Não vou nem pegar, depois vocês olhem em casa, tá bom? Que ali, vamos contextualizar a história. Que o povo, naquele momento, eles estavam sendo oprimidos pelo povo midianitas, né? Porque lá no livro, lá sempre fala assim, que o povo fez o que era mal perante o Senhor. O povo fez o que era mal perante o Senhor. E eles, nesse momento, não foi Deus que determinou que esse povo os explorassem, mas foi o comportamento deles que levaram eles a serem explorados pelos midianitas. Então, as plantações deles, os midianitas vinham e devastavam com tudo. Pegavam seus animais, levavam, matavam eles também, e eles viviam fugindo em cavernas e grutas, com medo. E aí teve um momento que eles oraram a Deus, pedindo que os libertasse daquela situação que eles estavam de sofrimento. E Deus ouviu a história deles. A história não, Deus ouviu a oração. E aí Deus vê quem lá? Deus vê Gideão. E Deus vai, o anjo do Senhor vai até Gideão e fala assim, homem valente. Olha, Deus não vê a limitação dele. Deus vê o quê? A possibilidade. Deus vê que ele ia ser um homem que seria disponível a ser usado. E ele fala assim, a resposta de Gideão, quando Deus o convida, né, para ele ser aquele que estaria libertando esse povo da opressão, ele diz, minha família é a mais pobre.
e eu sou o menor. Então Gideão tinha medo. Ele sentia-se insuficiente. E ele pediu ainda sinais. E ele duvidou de si mesmo. Quantas pessoas vivem assim? Medo de errar. Medo de decepcionar, de não conseguir. Sensação constante de inadequação. Muitas pessoas com TDAH, elas crescem acumulando marcas de comparações dolorosas. Dificuldades escolares. Como eu falei, o TDAH, mesmo que não existiu o termo, sempre existiu esse comportamento, essas características que as pessoas sofriam. Então, o transtorno sempre existiu. Então, essas dificuldades do sujeito que passa na sua história, a pessoa com transtorno, seja no seio familiar, seja na escola, muitas vezes é atribuída porque, como eu falei no começo, essas acusações, toda essa questão de apontar esses comportamentos de forma negativa, sem mostrar que a pessoa tem valor, que ela tem muitos dons e habilidades, né? Acaba sendo o quê? Muito perigoso. Mas Deus não viu Gideão assim, com a limitação, dificuldade dele. Deus o chamou de homem valente, antes mesmo de Gideão acreditar nele próprio. Deus enxerga potencial e isso é graça. Deus vê além da limitação. E quando Gideão foi encorajado de maneira adequada, ele viveu milagres extraordinários. As pessoas florescem quando nós acreditamos nela. Então, como superar os prejuízos do TDAH? Algumas atitudes importantes. Parar de se comparar. Cada pessoa é única e funciona de forma diferente. Criar pequenas rotinas, um hobby, algo que lhe dê prazer. Leitura, exercício físico, esporte. Celebrar pequenos avanços. Porque nem toda vitória será uma vitória gigante. Mas cada passo importa. Buscar apoio. Ninguém vence sozinho. É importante buscar apoio. E esse apoio pode ser o quê? De um profissional de saúde, como eu falei. Um psicólogo. Buscar um psicólogo não significa que você é inferior a outro, não. Que você é doido. Um psiquiatra. Não tem nada a ver. Tem que buscar apoio, uma rede de apoio. Aprender sobre si mesmo. Quanto mais entendimento, menos culpa. Quando nós investimos no autoconhecimento, nós vamos compreender as nossas dificuldades e também as nossas o quê? Aquilo que a gente tem de forte. E a gente vai saber que a gente tem aquela dificuldade, mas a gente não vai restringir o nosso caráter às nossas dificuldades. Então, é importante buscar esse apoio, aprender sobre cada um de nós, né, a cada dia, crescer no processo de autoconhecimento. E a terapia é muito importante. A pessoa que apresenta características, sinais de TDAH, é importante que desde pequena os pais levem para uma avaliação, para que se realmente tiver esse transtorno, a família busque o apoio adequado, que é a avaliação com o neuropsicólogo, depois acompanhamento com terapias, na abordagem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar com a criança, com a família, estratégias para melhorar esses comportamentos característicos do TDAH, que traz muito sofrimento e afeta a qualidade de vida da pessoa. Ter pessoas que encorajam, ter pessoas certas, como eu falei, que ajudam, que acreditam no potencial. E todos nós temos alguma limitação. Não pense que só o TDAH tem uma limitação, uma dificuldade. Todos nós temos, né? Cada um pode apresentar, não ter o transtorno, mas pode ter uma ansiedade, um medo, traumas, baixa estima, impulsividade, tristeza, insegurança.
Como seres humanos, todos somos fragilizados. Mas a Bíblia declara em Romanos 8:37 que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Porque aquele que nos amou, a nossa vitória está em caminhar com Deus. E a conclusão, gente, hoje desse estudo nosso é que Deus, Ele não esqueceu Maria. Maria esqueceu, mas Ele não esqueceu. Maria esqueceu. Elias se esgotou. Zaqueu era diferente. Gideão sentiu medo. Mas mesmo assim, Deus continua amando, chamando, fortalecendo e transformando. Deus vê o quê? O Senhor não vê apenas limitações, Deus vê possibilidades. Talvez o mundo diga, você não consegue, você nunca vai mudar, você é problemático. Mas Deus te diz, minha graça te basta. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Então, a pessoa com TDAH precisa de acolhimento, direção, compreensão, estratégias, incentivo. Alguém que acredite nela. Hoje Deus está chamando famílias cansadas, pessoas que se sentem insuficientes, jovens que lutam contra a distração, adultos que vivem frustrados consigo mesmo, pais que carregam culpa, pessoas que acham que nunca serão capazes. Jesus continua olhando para pessoas improváveis e dizendo, você pode vencer. Talvez você tenha limitações, mas em Cristo você é um vencedor. Amém? Então vamos orar? Já está 12 horas, vamos orar. Oremos. Pai bondoso, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor não olha para as nossas dificuldades, as nossas limitações. E o Senhor pode nos ajudar a vencermos, a ser pessoas vencedoras. Porque, como o Senhor falou, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Oh, glória! Bendito és tu, meu Pai, que não nos rejeita e nem aparta de nós a tua graça. Que o Senhor continue conosco, nos leve para os nossos lares, na tua proteção, no teu cuidado. E que nós continuemos constantemente na tua presença. Essa é a minha oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês, que o Espírito Santo, o qual trouxe aqui, possa levá-los em paz. A irmã Vilma estará à porta, nós agradecemos a ela, né, pelo seu ministério. Então, hoje entendemos aqui que Deus quer fazer uma grande obra em sua vida, na minha vida, em nossas vidas. E as nossas limitações, o Senhor vai suprir a cada um de nós. Que Deus abençoe aqueles que nos assistem, que Deus leve a cada um em paz, em nome de Jesus. Amém. Minha fé em Deus, também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo amor que